senhores, tudo bem com vocês? Hoje o Não Dá um Descanso é um pouquinho diferente. Hoje o Não Dá um Descanso é Não Dá um Descanso Convida. Eu chamei um grupo de amigos meus, atores, produtores, diretores, cantores, para reverberar aquela perguntinha que eu lancei nos stories essa semana, se dá para separar a arte do artista. Meu convidado de estreia é o ator querido Cadu Libonati. Como fazia muito tempo que eu não encontrava esse meu amigo querido, acabou que o papo foi se reverberando para outros cantos e o vídeo ficou um pouquinho grande. Então vou dividir em duas partes para você conferir. Hoje Não Dá um Descanso Convida é com Cadu Libonati. Linda. Tudo bom? Tudo. E você? Ótimo. Cara, obrigado mesmo por ter topado. Eu sei que seu tempo, diferente do tempo, seu tempo é valioso. Sua vida é uma merda, que ele só fala merda. Todo tempo é valioso, de todo mundo, tá de boa. E, pô, eu que agradeço tá trocando essa ideia contigo. Fico felizão de você, sei lá, eu sempre fico assim, gente, tem um pessoal que gosta do que eu falo. Eles podem ser loucos, mas eu gosto de gente louca, então tamo junto. Sabe por que eu gosto do que você fala? Primeiro porque você sempre fala. E você sempre fala, mano. Eu acho isso muito incrível, assim. Eu acho que a contribuição que você dá pra gente, assim, tipo, pô, você tem, sei lá, a minha idade, até mais novo. Então eu queria saber de você, por que você decidiu falar as coisas que você fala, quando que você decidiu, ou então por que você decidiu? Mas, cara, é muito louco isso que você tá falando, porque eu tô com um projeto com a Hannah Kalil, mais pra frente a gente vai falar mais sobre, mas a gente estava até falando dessa coisa do lugar de fala, né? Eu demorei muito tempo para entender que eu tenho um lugar de fala em qualquer assunto, né? Porque lugar de fala nada mais é do que, bom, eu tô aqui sentado na mesa, conversando com você que tá aí, passando um belo de um pincel no rosto. Tirando suor da cara. Não, curto em modo grosso dizendo, tipo, não, mas eu tô achando maravilhoso, não para. Eu tô meio que querendo dizer que eu vejo dessa forma, né? Eu vejo assim, caralho, e eu fui aprendendo também. Eu sempre gostei muito de história, né? Minimamente, só para fazer um resuminho desse, vamos botar entre aspas, menino de 27 anos, que não tem nada de menino, é um homem já, mas enfim, a gente já fala disso depois. Mas eu sempre me interessei muito por história. E sei lá, eu tava falando com o Breno, sabe o Breno desde pequeno? Breno Ferreira? Sim. A gente tava conversando e eu falei pra ele, cara, se eu fosse jogador de futebol, eu não sei se vai ser assim, militantão, não sei o que. Ele falou, claro que ia, cara, porque isso é uma coisa que é de você. E eu acho que tem um pouco, sim, um pedaço que é meu, mas tem muito privilégio também. Tipo, eu tive uma família, tipo, fora o privilégio da minha cor, o privilégio do que acontece comigo na sociedade enquanto homem branco cis hétero, o privilégio de eu ter crescido numa família que se interessa por esses assuntos, não tanto quanto eu admito que hoje em dia eu acho que eu já passei a minha família até, tipo, eles estão já numa vibe, beleza, a gente odeia o Bolsonaro, mas calma, Cadu. Só que eu sempre tive curiosidade, eu sempre quis entender como é que as coisas funcionavam. E aquela coisa de criança mesmo, sabe? Porque criança é o bicho mais puro que existe. Eu lembro pequenininho de eu falar pra minha mãe, cara, por que esse cara tá deitado aqui no chão da rua? Com um machucado, com uma ferida aberta. Eu lembro disso, de ver um cara com o ombro todo cortado, e eu, por que é assim? E eu lembro uma vez que eu fui assaltado, olha que privilégio de eu ter a mãe que eu tenho. Eu fui assaltado com uns 12 anos na minha rua, voltando pra casa. Foi tipo uma merda, cara. O moleque foi super gente boa, me parou, falou, irmão, me dá o teu casaco. Eu tava com um casaco bonitaço, que a minha avó tinha trago da Europa pra mim, sacou? E aí eu fiquei puto, cheguei em casa muito puto, falei, porra, mãe, queria bater nesse cara, que não sei o quê, eu queria que ele morresse, ele me roubou. Aí ela virou e falou, pô, mas para pra pensar que a mãe dele pode estar passando a tua roupa e não tem dinheiro pra comprar a roupa dele. Não é um exemplo perfeito pra entender isso, mas foi um primeiro estalo que eu falei, caralho, ela tá querendo me dizer que eu preciso me colocar, inclusive, no lugar daquela pessoa. E aí, desde moleque, que eu me interessei muito, e me interessei muito por história.
E eu, pô, sei lá, eu ainda não joguei Búzios, não fiz nada, mas eu tenho alguma coisa de justiça muito forte na minha pele. Quase que meu defeito é que eu tenho perfeição demais. Não, mas é tipo, eu tenho uma síndrome, tipo, de caralho, eu não entendo como as coisas funcionam. E eu ficava puto. Caralho, por que essa pessoa tá passando fome? Por que eu não tô passando fome? E eu fui começar a entender. Aí, meu parceiro, quando você para pra entender, fora da escola, porque a escola nunca me deu base nenhuma para entender sobre racismo estrutural. Eu fui aprender essa palavra, eu já meio que tinha uma noção do que era racismo estrutural, mas eu nunca tinha um termo para definir. Ano passado, E é muito saca? pouco, né, Cadu? Porque a história é contada pelos vencedores, né? E a história, como Hum, é passada, tipo, eu estudei em escola católica a vida toda. O único negro em escola católica, escola tipo, de classe média alta. Então, a história ela é contada por um prisma muito particular. E quando você questiona esse prisma, você é taxado como louco, como revolucionário, tipo, não, você está acabando com o nosso projeto de. utópico. Exatamente, nós temos um currículo, não podemos sair desse currículo. E assim, você falou, eu não joguei Búzios e tal, mas tipo, eu tenho muita justiça, Mas assim. tô Eu, querendo muito. eu sou católico, minha avó era mãe de santo, meu pai é espírita kardecista. Então, assim, eu tenho Deus e eu tenho amor por todos os lados, assim. E eu sou filho de Que Xangô. foda. E uma coisa, assim, depois pesquisa, porque você deve ter Xangô assim, na sua cabeça, porque a forma como você se posiciona de indignação, às vezes pode passar do tom, não foda-se, mas assim, a forma como você questiona as coisas e põe as coisas na mesa, mano, é muito, muito bacana. Eu me identifico muito com isso, porque parece que você não está bem ou não totalmente bem se o seu entorno também não está. Isso é empatia, né? Isso é puramente. É, e isso que você falou é muito importante, porque esse processo todo de desconstrução, outro dia eu dei uma entrevista, eu até postei, fiz com o Léo Jaime, muito bacana, a mulher foi super fofa, super legal comigo, super colocou as coisas que eu queria que ela botasse, botou lá a casa da avó pra caramba, que eu fiquei falando que nem um doido da casa da avó, mas teve um lugar que ela perguntou assim, posso botar na manchete um garoto desconstruído? Aí eu falei, tem muito problema nessa frase. Eu não sou um garoto, porque eu já, pô, que isso, garoto ficou na malhação, nos 20 anos, que já era um adulto, já estava recebendo carteira assinada, mas era um garoto, enfim. E outra é o desconstruído, o ido. Não é. Eu não me acho, eu não sou desconstruído. Eu estou desconstruindo muita coisa que eu ainda tenho para desconstruir na minha cabeça. Por isso que eu gosto de me informar, eu gosto de ler sobre a história do Brasil, como realmente ela aconteceu, e entender como é que funciona toda essa diáspora de população brasileira, como é que nasceu, e realmente o buraco aqui é bem mais embaixo do que nos Estados Unidos, do que na Europa. Aqui quando eu estava lendo, eu estou lendo, uma amiga minha me emprestou, está até aqui, um livro do Caio Prado Júnior, que é a Formação do Brasil Contemporâneo. É um cara branco, mas é um comuna da década de 30, foi exilado, e ele realmente explica como funcionou o processo de colonização brasileira, e tipo, e você vê que foi uma lavagem cerebral, não tem linchamento, não tem Ku Klux Klan, é pior, porque são anos de, é isso aí, é só na palavra, é só no jesuíta. Então, e tem um lugar do desconforto, porque eu sempre falo isso para vários amigos meus, brancos principalmente, eu falo duas coisas, eu falo, uma, a gente tem que falar sobre racismo, porque isso é um problema nosso, sacou? No lugar de, a gente é muito mais o problema da questão do que a pessoa preta, sacou? O preto, tipo, ele sofre com racismo, obviamente. Eu não sofro com racismo, mas eu reproduzo, e não que a pessoa preta não possa reproduzir o racismo, mas é diferente, saca? O meu é institucional, o meu é cabível. Assim, a pessoa preta, ela geralmente, a gente vê muito isso, ela consegue reproduzir o preconceito, né? Tem muitos pretos que têm preconceito consigo mesmo, com seus pares. Obrigado, eu falei errado. Racismo é só o Racismo branco mesmo. é, e, e, é, assim, é muito bacana quando você fala isso, porque o mais legal de você estar falando tudo isso
é porque você abre uma janela de possibilidade para aquelas pessoas que acham que é exaustivo, que é difícil, que é complexo, ou então, tipo assim, que não é para mim falar sobre isso, sabe? Tipo, eu fiz um vídeo, tem uns meses atrás, que é uma carta aos meus amigos brancos. Eu vim de Nilópolis, moro na Barra há mais de 28 anos, eu vim criança para a Barra da Tijuca, então assim, eu literalmente sempre fui um estranho no ninho. Então eu sempre tive muitos amigos brancos, namorados brancos, então assim, eu sempre tive que tentar participar a eles algo que não era do comum deles, assim. Alguns eu consegui, Não outros... precisa. E assim, né? E, então, assim, quando você fala tudo isso, e quando você... Por isso que eu te perguntei, né? Desde quando você começou a também se posicionar publicamente sobre essas questões? Porque é muito lindo ver você falando, assim, porque abre uma janela de possibilidades de uma aliança concreta. Tipo assim, mano, se o Cadu se interessa, se o Cadu consegue reverberar, se uma Gabriela Prioli consegue reverberar, se tantas outras pessoas, Maria Flor, tantos brancos queridos conseguem juntar nessa massa de aliança, você também consegue. Basta você, né, querer, correr atrás, se formar, né? Tem um medo, né, Rick, que é tipo, eu vou perder trabalho. Existe muito esse medo do perder trabalho, e eu não vou mentir, não, dá medo mesmo. É legítimo, é legítimo. Eu já ouvi pessoas grandes vindo falar, que nem Carol Conká, pessoas grandes vieram falar comigo, tipo, que realmente, mas só um PS, amorzinho, que ela se recupere dessa... Enfim, é tipo falar de Big Brother, por exemplo. Eu trabalho na Globo, mas eu não posso deixar passar coisas que eu vejo, tipo, caralho, olha isso que eles estão fazendo, sacou? Botar essa galera toda junta pra gritar pro povo que, ó, como é que ninguém é unido do jeito que eles falam. Só que, ao mesmo tempo, eu prefiro, ao invés de só gritar o erro, eu aprendi isso também muito, tipo, com esse tempo curto de, sei lá, uns 5 anos aí de procurar militar e tudo mais, e de saber que é tipo, caralho, tem tanta coisa foda acontecendo também que a gente não dá valor. Propriamente Casa da Avó, a série que eu fiz. E o papo continua no próximo episódio. A segunda parte desse vídeo também tá incrível. O Cadu continua falando sobre a série Casa da Avó, da Wolo TV, uma produção inédita, afrocentrada, incrível, que ele também teve o prazer de participar. Também vamos continuar falando um pouco de racismo estrutural, vamos falar de diversidade sexual, homofobia, enfim, o papo tá muito bacana, o finalzinho desse papo tá muito bom. Eu conto com você para deixar aí o seu like, comentar nesse vídeo, compartilhar entre os amigos, porque esse papo tá tão incrível que não pode ficar só entre mim e um Cadu, né? Então chama mais gente para essa roda, vem também conferir a segunda parte desse vídeo que tá bom demais. Até lá!